Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é Wagner Hoffmann. Ele que é psicanalista, filósofo e mestre em educação. Wagner, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter vindo até o nosso programa, contar um pouquinho aí do livro que você lançou agora, né? Vamos conversar aí um pouco sobre... O Wagner já veio no nosso programa, mas ele está novamente agora aqui lançando um livro. Muito obrigada, seja bem-vindo. Muito obrigado, Sinara. Eu que agradeço novamente a oportunidade de poder estar aqui, né? Divulgando essa minha primeira obra completa, assim. Temos mais um em andamento também, mas essa é a primeira obra completa. E é uma metodologia ativa que vem para somar, num tempo que nós temos tecnologia e tudo mais, é uma metodologia nova que vem para auxiliar os professores, auxiliar as pessoas na formação de liderança, tanto religiosa, política. E nós estamos aí para contribuir, contar um pouquinho aí para os nossos telespectadores sobre esse novo livro. Então, o livro ele trouxe aqui, né, para nós vermos. Este livro, Wagner, ele recém saiu do forno? Quanto tempo você levou para produzir? Foram vários anos de pesquisa? Você usou a psicanálise? Como que foi? Como funcionou? Sim, esse livro ele tem mais ou menos uns 3 anos de pesquisa, assim, para o desenvolvimento dele. Então, ele é uma obra muito maior, aí em diálogo com o editor e tudo mais, nós acabamos resumindo ele. Acho que o inicial ele dava umas 100 e poucas páginas. Ele foi reduzido para ser um material mais didático, mais fácil de ser trabalhado pelos professores, pelos educadores, pelas formações de liderança. Também. Isso. O formato dele também, ele está num formato que não é tão tradicional, também por causa disso, para que ele seja um material que o aluno, o professor, formador, líder religioso, ele possa estar trabalhando lá na sala dele de forma prática e podendo utilizar esse livro no dia a dia. Ele já vem também com os modelos, para o professor que quiser usar o plano de aula, já vem com o modelo de plano de aula, o modelo de como está utilizando, já bem prático e didático. Os Reinos da Sabedoria. É um título um pouco intrigante, né? O que representa, qual é o contexto desse livro? Então, Os Reinos da Sabedoria, ele volta esse nome justamente porque nós queremos que as pessoas aprendam a importância da comunidade. Então, nós formamos liderança na comunidade, nós formamos pessoas que têm habilidade de dialogar com o diferente na comunidade. Dialogar com o diferente. Você diz Isso. o que? Professores de alunos? Tem pessoas que pensam de modos diferentes, então a ideia do livro trabalha que nós lutamos contra uma força que também é muito poderosa, que é a ignorância. Então, toda vez que o aluno não faz a tarefa, não participa das aulas, toda vez que ele não se esforça para ser alguém melhor, no sentido não só de aprender aquele conteúdo que é o conteúdo acadêmico, da faculdade, da escola, ou da catequese, pode ser, ele também, o que acontece? Ele está fortalecendo esse reino da ignorância. No caso da escola, ele está deixando de aprender um conteúdo que é essencial, que vai ser útil para ele no Enem. No caso de um curso de formação, ele talvez seja um líder que alguma decisão ele não tome bem, porque ele não fez a parte no momento de formativa dele. E na formação religiosa, então, um momento mais privilegiado, que é o conhecimento de Deus, ele não está prestando atenção na pessoa que está lá dando os ensinamentos para ele. Wagner, nesses teus 3 anos de pesquisa, você percebeu que a influência das redes sociais, até a gente acabou dando uma reportagem aqui no jornal, que os alunos que ficavam 5 horas ou mais num celular, diferentemente dos que ficavam apenas 1 ou menos, tinham uma grande diferença de nota e um pior nas provas, né? E também uma palavra hoje, que é a palavra do ano, que foi escolhida, né? Que é, em um termo inglês eu não consigo lembrar, mas se chama cabeça podre, que é essa cabeça do tédio, né? Que você só fica no celular, não se aprofunda em nenhum tema, só mudando de página, de aba. Você acha que as redes sociais, ela vem ajudar nesse mundo de ignorância?
porque também a leitura diminuiu muito o número de leitores este ano no Brasil, né? Pegando essa ótica do livro, né? Toda vez que a pessoa ela reproduz conteúdos, assim, que ela não verificou, que ela não digitou lá no Google ou em algum outro buscador, que ela não buscou, assim, saber mais sobre aquele assunto, o que ela fortaleceu? Ela fortaleceu o reino da ignorância. Os reinos da sabedoria são os reinos que lutam contra o reino da ignorância. Então, toda vez que ela não buscou saber mais sobre aquilo, buscou saber se aquilo era verdade ou não, e simplesmente, como muitos fazem, que não estamos condenando as pessoas, porque elas agem também pelo emocional, mas simplesmente clicou e compartilhou para que aquela notícia, que às vezes não é uma notícia, é um fake news, fosse espalhado para muitas pessoas. E veja como isso é uma coisa ruim para as pessoas. Ela está simplesmente indo naquela onda do meio digital sem buscar saber mais sobre isso. E nós vemos que essa metodologia ela é inovadora por quê? Porque ela pega o espírito da gamificação, que a gamificação é antiga. Então nós fazemos no começo do livro a gente faz fala um pouco sobre essa questão da gamificação. Que é o jogo, né? Usar o jogo a ideia do jogo, aquela ideia da dinâmica, de tornar aquela aula, não ser aquela aula parada, estática, mas tornar a aula como um grande desafio. Então, dentro dessa ótica da gamificação, a gente criou um método de gamificação, um método de metodologia ativa que não usa em nenhum momento o celular. Então, essa obra ela é destinada a crianças, professores, pais e educadores? Sim. Educadores, tanto docentes de escolas, como também líderes de igreja? Sim. Tá. E o que te inspirou a escrever essa obra? Primeiro, a questão, como eu sou professor, a questão na sala de aula, como tornar as aulas mais dinâmicas. Então, nós tem turmas que os alunos participam, se desenvolvem. Tem turmas muito boas que eu trabalhei. Mas tem turmas que todo professor sabe que não é assim tão fácil de trabalhar. Os alunos são mais dispersos. São mais dispersos, são mais resistentes. Então, como trabalhar com esse aluno que é mais resistente, como trabalhar com esse aluno que tem mais dificuldade de aceitar, inclusive, o conteúdo, de aceitar o conhecimento. E também prender a atenção deles, porque a gente acha que isso é muito difícil, né? Muito difícil. Então, e pensando também na questão de que o conhecimento ele não se dá só pelo individual, ele se dá pelo coletivo, isso, o meu trabalho com as empresas me fez perceber que a importância da coletividade dentro das empresas. Então, hoje, às vezes a empresa ela tem um funcionário muito bom, mas ele é muito bom no singular. Ele não consegue lidar com a equipe que ele tem. E isso é uma falha. Então, o livro ele busca trabalhar questões existenciais humanas. Ou seja, cada reino é um grupo de pessoas. O reino é composto por 4 pessoas. Então, tem o professor lá na sala de aula. Ele pode ter um grupo só de 4 pessoas, ou ele pode ter muito mais alunos. Ele vai dividir todos os alunos em reinos que são 4 pessoas. Esse seria tipo um jogo? Isso. Tá. Essa seria a forma como ele vai interagir. Um jogo didático. O jogo didático. Tá. Então, quais que são as funções dessas pessoas? São reinos, daí tem o reino da sabedoria. Isso. Quais são os outros? Todos esses reinos que o professor cria são reinos da sabedoria. Ah, tá. Por isso que são os reinos da sabedoria. E se desmembram em o quê? Então, cada reino ele vai ser composto por um rei ou uma rainha. Porque o rei ele tem especificidades do rei, especificidades da rainha, são diferentes as formas de... A rainha vai trabalhar mais com a construção e o desenvolvimento do sonho de cada um. Que legal! Dentro do reino. E o rei ele vai trabalhar uma questão mais forte assim de saber se aquele rei que não seja um tirano, mas aquele rei que sabe mandar sem usar força, sem agredir o coleguinha, porque senão também imaginou. A gente começar a criar dentro da sala de aula, dentro do espaço formativo, o espaço de formação da igreja lá, é um espaço onde o coleguinha não ficou quieto, vai ficar quieto na mara. Não pode. Intriga então, não, né? Não. O rei, ele é alguém que ele tem a função de liderança, ou seja, o voto de decisão é do rei. Esse é o primeiro que se constrói dentro do reino, o primeiro personagem, né, dessa dinâmica é o rei. Então, o rei tem esse caráter de ser alguém que lidera. E essa liderança, depois o professor, o formador, ele pode estar intercalando entre outras pessoas. Mas nesse momento que ele é o rei, o voto de decisão é dele.
Então, ele tem que saber exercer bem a sua liderança, sendo alguém que seja, em alguns momentos, carismático, em alguns momentos ele vai ter que ser mais firme. Porque o rei também seria no papel do líder, né? Dentro de uma Isso. sociedade, né? Exatamente. Que você está fortalecendo esse papel na criança, né? Exatamente. Em quem você está envolvendo. Todos os personagens ali, eles são para a formação educacional, para a formação do conhecimento, por isso essa ideia de sabedoria, mas também para o mercado de trabalho, para a questão profissional. Por quê? Quantas empresas hoje que elas não expandem mais porque elas faltam lideranças dentro da empresa? Sim. Tem empresas que poderiam estar aí na América Latina inteira e elas não conseguem se desenvolver e crescer mais porque elas têm uma limitação de crescimento dentro da própria empresa. E as próprias empresas familiares, né, tradicionais, mais antigas também, para elas se desenvolverem nesse mundo moderno, nesse mundo mais competitivo, né, que também entra muitas multinacionais, né, que estão competindo com elas. Como ela lidar com esse mercado, né? Sim. Você treinar uma pessoa que tem um conhecimento mais... Então, ele vai estar exercendo essa função de ser essa liderança já no começo. Aí tem como são 4, esse foi o primeiro, esse é só o rei. Aí nós temos o estrategista. O estrategista tem uma função excelente. O estrategista, ele tem que ajudar as pessoas a trabalhar bem no grupo, mas o estrategista, ele é alguém que sabe conciliar. Então, assim, começa alguém no grupo, vamos fazer isso. Não, não vamos fazer isso. Porque, assim, o estrategista é alguém, olha, nós temos que somar forças para que aqui o nosso reino cresça, esse seja o reino da sabedoria. E às vezes você tem pensamentos diferentes, ideologias diferentes, mas você tem que fazer aquele reino crescer. Assim como você tem na empresa também. A empresa às vezes pode ter pessoas que têm ideologias diferentes, mas como fazer unir a força dessas pessoas para que elas consigam produzir intelectualmente, produtivamente, e não deixar com que esse pensamento diferente atrapalhe aquilo que é a construção desse reino, o fortalecimento da empresa. E depois disso nós temos também, então, temos o rei, que pode ser a rainha também, que daí tem um aspecto um pouquinho diferente, mas basicamente os dois exercem uma forma de liderança, só nós demos um toque um pouquinho mais feminino na questão da rainha. E daí nós temos o estrategista, né, que é esse que vai fazer, seria o papel de um conciliador. É alguém que tem, assim... Mas não seria esse papel desse estrategista, né? Um papel mais assim de um cara que estuda o mercado, que tem uma visão mais abrangente para fazer a empresa ir? Isso, também. Porque assim, lá, digamos, tem uma atividade para fazer de biologia. Estamos fazendo desse jeito. Ele vai criar um mecanismo diz, olha, como memorizar isso de uma forma mais interessante, mais rápida. Custo. Isso. Então, o estrategista, ele tem... E daí para o mercado de trabalho, então, nossa, uma cozinha industrial e tudo mais. Aí nós temos o Senhor do Tempo. O Senhor do Tempo é brilhante. Sim. O Senhor do Tempo é a ideia de alguém que... Os professores têm observado nas escolas e tudo mais, que os alunos não conseguem entregar o trabalho no prazo correto. Então, sempre assim, e a gente for ver, assim, até o jogo de futebol, se a gente for analisar, tem sempre uma prorrogação lá, mais tantos minutos de prorrogação, o imposto de renda, se for ver hoje em dia, tem vezes faz uma prorrogação no imposto de renda. Porque você ainda acha que o brasileiro deixa tudo para a última hora, assim, ou não? Essa mentalidade que... Procrastinar? Isso, essa mentalidade de procrastinar, que o livro quer trabalhar também. Diz, nós estamos há muito tempo fazendo isso, estamos nos dando bem, de certa forma. O tempo é importantíssimo, às vezes vale mais que dinheiro, né? Exatamente. Então, saber lidar com o tempo, ele vai ter uma pessoa dentro da equipe que vai ser o Senhor do Tempo. O Senhor do Tempo, ele tem esse nome masculino, mas não necessariamente precisa ser um homem. Pode ser uma menina, um aluno, uma aluna. Todas essas funções podem, fora do rei, né? Pode ser exercer um cargo feminino. Sim, todas. Só a questão da rainha... da inclusão hoje em dia, né? Exatamente. Só a questão da rainha nós demos um toque mais feminino, assim, para que ela tivesse aspectos um pouco mais desenvolvidos. Então, a rainha é um pouquinho mais envolvida ainda do que o rei, em alguns momentos. Então, esse Senhor do Tempo, por exemplo, o professor deu uma tarefa para ser feita em 30 minutos. Ele não vai entregar essa tarefa em 32 minutos. Ele vai entregar em 30 minutos. E daí o que acontece? Se ele não entregou em 30 minutos, o que aconteceu? A falha do reino, o reino da ignorância ganhou. Por quê?
porque aquele que tinha a função de ser o senhor do tempo não exerceu bem sua função. Houve ali um erro. Houve ali um erro. Então, o senhor do tempo precisa trabalhar, melhorar isso, para que ele possa se desenvolver mais enquanto reino. Então, os reinos também têm que avaliar suas estratégias. E, a partir disso, então, buscar sempre, se possível, entregar antes do tempo. Sim. E a gente vê isso. Você, quando pede um alimento pelo aplicativo e tudo mais, todas as pessoas querem que aquele tempo seja respeitado. Sim. Então, dentro da nossa sociedade, isso é muito importante. No mercado de trabalho, isso é importante. Na questão acadêmica, por exemplo, tem um tempo para entregar o TCC. O TCC precisa ser entregue. Nós vamos fazer uma breve pausa para tomar um cafezinho. Que temos um intervalo agora, um chazinho também. E vamos voltar a saber sobre esse livro interessantíssimo, né? Tem muitas perguntas ainda que eu quero fazer pro Wagner, tem muitas histórias aqui para nós contarmos. Continue conosco, até depois do intervalo. Fique conosco.